Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje, nós vamos resolver questões de espelhos esféricos. Vamos fazer 3 questões que são questões modelo, que com certeza vão abrir um leque de possibilidades para você resolver uma gama de questões, seja no seu módulo, seja na nossa lista de exercícios, que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder baixar e praticar. Então, vamos nessa! Bom, antes da gente começar a resolver as questões, vamos lembrar quais são as expressões, as ferramentas, as fórmulas que nós podemos utilizar para resolver problemas envolvendo espelhos esféricos. Basicamente são 3, 2 obrigatórias e uma facultativa. Quais são as obrigatórias? A equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, que eu inclusive brinco com os alunos e digo que é a equação do fedido. Olha, F distância focal, DI distância da imagem, DO distância do objeto ao espelho. Essa é uma delas, tá? Mas existem outras duas. A segunda, a obrigatória, é a equação do aumento. O aumento linear transversal, ele diz quantas vezes a imagem aumentou ou até mesmo diminuiu. Apesar do nome aumento, mas a gente pode utilizar também quando a imagem é menor do que o objeto. Neste caso, a gente vai encontrar um aumento menor do que 1, tá? Mas o aumento linear transversal, A, é a razão entre a altura da imagem HI pela altura do objeto HO. E podemos também dizer, matematicamente, que isso é o mesmo que menos DI sobre DO, como nós vimos na aula teórica. E a terceira equação, que não é uma equação obrigatória, é uma equação facultativa, mas em muitas questões a gente consegue resolver de forma mais rápida utilizando ela, é uma equação que parte da interseção dessas duas. A equação que nos diz que HI sobre HO é igual à distância focal F sobre a distância focal F menos DO. Então, essas são as 3 ferramentas básicas. Aí, para a gente poder resolver uma questão de espelhos, a gente primeiro coleta os dados e verifica qual delas se encaixa. Então, é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Então, vamos apagar isso aqui e vamos para o que interessa. Perceba que a questão diz que o objeto está colocado a 15 centímetros de um espelho esférico côncavo, de raio de curvatura igual a 10 centímetros. Então, é um outro elemento que a questão nos dá. E o que ela pede? Qual é o comando dessa questão? A imagem conjugada do objeto pelo espelho se formará a uma distância deste igual a. Então, a questão quer saber qual é a distância da imagem formada ao espelho. É o nosso DI. Então, vamos lá. Nós temos o DO, que é a distância do objeto ao espelho. Segundo a questão, ela vale 15 centímetros. Nós temos o raio de curvatura do espelho, 10 centímetros, e aí um dado importante que nós aprendemos na aula teórica é que a distância focal do espelho é a metade do raio do espelho. Portanto, se esse espelho tem um raio de curvatura, olha só, igual a 10 centímetros, então a gente pode dizer que a distância focal é 5 centímetros. Pronto, com esses elementos aí, a gente pode aplicar somente a equação do fedido, que é a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Pronto. Agora nós vamos substituir os valores assim aleatoriamente, certo? Errado. Antes de você atribuir os valores, verifique os sinais. Lembre da aula teórica que essas grandezas podem assumir valores positivos ou negativos. E como é que a gente vai saber qual é que é positivo e qual é que é negativo? Vamos lá. Em termos de distância, DI e DO, tudo que for real é positivo, seja o objeto, seja a imagem. Em termos de altura, toda altura que é direita é uma altura positiva, toda altura que é invertida é uma altura negativa. E em termos de distância focal, a gente diz que quando a distância focal é positiva é porque o espelho é côncavo, já que no espelho côncavo o ponto focal é um ponto real. E a distância focal é negativa quando o espelho for convexo, porque o ponto focal é um ponto virtual. Então perceba que aqui a distância focal dada pela questão, a gente encontrou através do raio, ela vai ser positiva mesmo, porque a gente está falando do espelho côncavo. Então não precisa alterar nada aí. E em termos da distância do objeto, também não, porque o objeto normalmente ele já está em frente ao espelho, sendo este, portanto, um elemento real. Então, neste caso aí, a gente só vai substituir mesmo, tá? Mas sempre tome o cuidado de verificar, porque se você não atribuir o sinal corretamente, é sujeito a você cometer um erro grave. Então vamos lá. 1 sobre F, que é 5, igual a 1 sobre DI, que é o que a gente quer, mais 1 sobre DO, que no caso aí é 15. Pronto, vamos passar aqui essa fração para o primeiro membro da equação, para facilitar as nossas contas. Então, 1/5 menos 1 sobre 15, isso vai ser igual a 1 sobre DI. Aí o que a gente pode fazer para dar uma simplificada aí? A gente pode tirar o MMC só do primeiro membro da equação, né?
nós temos aqui 5 e 15, o MMC 15. Então vamos lá, 15 dividido por 5 dá 3 vezes 1 é 3, menos 15 dividido por 15 dá 1, multiplicado por 1, 1. Isso vai ser igual a 1 sobre DI. Prontinho, então vamos continuar o cálculo aqui em cima. Então isso vai ficar 2 sobre 15 é igual a 1 sobre DI. E agora, como você só tem duas frações, uma no membro, outra no outro, você pode ou fazer a multiplicação cruzada, ou então inverter as duas frações, dá no mesmo. Se a gente fizer isso, nós vamos encontrar DI igual a 15 dividido por 2, que dá 7,5 centímetros. Então, essa é a resposta da questão da UNEB, e aí a gente tem como item verdadeiro o item C. Um espelho esférico conjuga de um objeto situado a 30 centímetros dele uma imagem direita e 3 vezes menor que o objeto. Determine, letra A, o tipo de espelho e letra B, sua distância focal. Bom, um detalhe muito importante nessa questão é que ele fala que a imagem é direita, ou seja, ela não é uma imagem invertida. Nós só temos duas possibilidades de imagem direita. Uma no espelho côncavo, quando o objeto está entre o foco e o vértice, ou no espelho convexo, porque no espelho convexo, qualquer que seja a posição do objeto, a imagem sempre vai assumir as mesmas características. Ela vai ser virtual, direita e menor. E é exatamente o que está acontecendo aí, porque nós temos uma imagem direita e, olha só, 3 vezes menor. Isso só pode acontecer no espelho convexo, porque o único caso que nós temos de imagem direita no côncavo é uma imagem maior e não menor. Então, a letra A está respondida. O tipo de espelho é convexo. Se você quer aprender um pouco mais, com detalhes, como é que funciona o processo de formação de imagem nos espelhos, então clica no link que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, que vai direcionar você a uma página onde você vai aprender física do zero, todo o conteúdo completo, para você se dar bem nas provas do ensino médio, dos vestibulares e também no Enem, tá? Mas vamos para o item B. Qual a distância focal desse espelho? Então a questão quer saber quem é o Fzinho, olha só. E aí como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos coletar os dados, né? Nós temos a distância do objeto ao espelho, 30 centímetros, então nós temos o DO. E um dado importante que a questão nos oferece é esse aqui, ó. Ele diz que a imagem ela é direita e 3 vezes menor que o objeto. O que isso significa? Isso significa que a altura da imagem, HI, é igual à altura do objeto dividido por 3, uma vez que ela é 3 vezes menor. Você também poderia pensar assim, né? Se a imagem ela é 3 vezes menor que o objeto, é porque o objeto é 3 vezes maior que a imagem, ou seja, HO é igual a 3HI, tanto faz, tá? Então olha só como vai ficar fácil, ó. HI sobre HO é igual a distância focal F sobre a distância focal menos DO. Fininho, quando é que eu uso essa equação atalho? Sempre que a questão não te der a distância da imagem. Veja que é o que acontece, a questão não deu a distância da imagem e nem pede a distância da imagem, então ela é a nossa opção mais rápida. Então vamos lá. Quem é o HI, né? O HI vamos colocar assim, HI, vamos deixar aqui HI. E o HO eu vou substituir por isso aqui, ó. HO é 3HI, uma vez que a altura do objeto é 3 vezes maior que a altura da imagem. Isso vai ser igual a distância focal, que é o que a gente quer, sobre a distância focal menos DO, que é 30. Note que a gente vai poder cortar esse HI que está em cima com esse HI que está embaixo. Então, se a gente fizer aqui, ó, multiplicação dos extremos, a gente vai com certeza encontrar a nossa resposta. 3 vezes F dá 3F, isso vai ser igual a F menos 30 vezes 1, que é o próprio F menos 30. Então, nós vamos ter que 2F é igual a menos 30 e, portanto, a distância focal vai ser igual a menos 15 centímetros. Esta é a resposta da questão. O F1, mas por que a distância focal deu negativa? Tinha que dar negativa porque o espelho em questão é um espelho convexo. E quando o espelho é convexo, a distância focal é negativa porque o ponto focal é um ponto virtual. Vamos então para a questão de número 3. A ampliação da imagem conjugada de um dente por um espelho odontológico de raio de curvatura igual a 4 cm, colocado a 1 cm de distância desse dente, é igual a... Aí nós temos as opções, né? Ao dobro do tamanho do dente, ao triplo do tamanho do dente, à metade do tamanho do dente ou a terça parte do dente. Bom, primeiro, o que a gente vai ter que fazer? Coletar os dados. Então nós temos o raio de curvatura desse espelho, 4 centímetros. E aí é sempre bom lembrar que com o raio a gente também sabe qual é a distância focal, que é a metade do raio, como nós já vimos na primeira questão. Então nesse caso aqui a distância focal será de 2 centímetros.
temos a distância do objeto, que é o dente, ao espelho, 1 centímetro, e precisamos saber essa relação, né, entre a altura da imagem e a altura do objeto. Bom, nesse caso, mais uma vez, eu vou utilizar a equação atalho, porque a equação atalho ela me diz que HI sobre HO é igual à distância focal sobre a distância focal menos DO. Veja, nesse caso, como eu já tenho a distância focal, vai ficar mais fácil. E veja também que a questão não deu a distância da imagem e nem pede a distância da imagem. Então é aí que você vai para a equação atalho, quando não for dada a distância da imagem, quando não for pedida a distância da imagem. Pronto, beleza. Então vamos lá, HI sobre HO a gente não sabe quem é, nem HI e nem HO, a gente quer a relação entre eles. A distância focal a gente sabe que vale 2, isso vai ficar 2 dividido por 2 menos DO, que é 1. Então olha só, HI sobre HO é igual a 2. Ou seja, se a gente fizer aqui uma modificação nessas parcelas, nós vamos encontrar HI igual a 2HO. O que é que significa dizer isso, Fino? Que esse espelho odontológico ele consegue ampliar 2 vezes, o dobro do tamanho do dente observado. E por isso a opção verdadeira é a letra A. Então tá aí as questões básicas, questões clássicas de ótica geométrica. Fique ligado aqui no nosso canal, se você ainda não fez a inscrição, inscreva-se, ative as notificações para ficar por dentro das novidades e receber os nossos vídeos em primeira mão. E se dá bem, é claro, nas provas do ensino médio, do Enem e dos principais concursos vestibulares. Até a próxima!